Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um vídeo informativo no nosso canal. Hoje vamos trazer aqui no Vem Comigo como emigrar para a Espanha em 2024. Nesse vídeo vamos falar sobre como emigrar para a Espanha com passaporte europeu, como emigrar para a Espanha com passaporte espanhol e também como emigrar para a Espanha sem o passaporte europeu. Assim que vem comigo que eu vou falar sobre isso e muitos outros aspectos. Vamos falar também sobre como emigrar para a Espanha com visto de trabalho, visto de estudante e muito mais. Além disso, vou trazer também quais são os requisitos básicos para entrar na Espanha como turista. Fiquem até o finalzinho desse vídeo, que vai estar muito completinho e com informações interessantes e atualizadas por aqui. Eu sou Ana Francesca, brasileira, criadora de conteúdo, levo vivendo na Europa há mais de 18 anos e agora sim, vem comigo e vamos começar este vídeo trazendo para vocês aspectos a terem mais em conta antes de emigrar para a Espanha. Vamos lá! O que você precisa para morar na Espanha? Para morar na Espanha é necessário ter um visto que lhe permita residir no país. Existem diferentes vistos e tudo depende se você decide viajar para estudar, para trabalhar ou apenas para morar permanentemente aqui. Se você tiver passaporte europeu, melhor ainda, poderá viver e trabalhar legalmente aqui na Espanha. Você só precisa se cadastrar no Registro Central de Estrangeiros após 3 meses de residência em terras espanholas. Caso necessite de visto e de residência para trabalhar como empregado, deverá ter obtido emprego anteriormente e todo o processo deverá ser realizado no seu país de origem. Você também pode solicitar um visto se quiser trabalhar na Espanha de forma independente ou abrir um negócio próprio, né? Isso também funciona. Mas se o seu objetivo mesmo é apenas estudar por um período superior a 90 dias, você pode solicitar um visto de estudante além da carteira de estudante no estrangeiro, o TAIA, né? Não se preocupe que eu vou explicar passo a passo tudo isso por aqui e sem mais delongas, começamos! Vamos lá, pessoal, imigrar para a Espanha com passaporte europeu. Se você possui passaporte da União Europeia, não precisa de nenhum visto. É para emigrar aqui para a Espanha. Basta apresentar o bilhete de identidade nacional ou o passaporte europeu. Também lhes permitirá trabalhar legalmente durante os 3 primeiros meses aqui em terra espanhola. Mas se você quiser prolongar a sua estadia de 3 meses em Espanha, o passaporte europeu não será suficiente. Portanto, terão que solicitar inscrição no Registro Central de Estrangeiros, né? Vamos com o passo a passo para que vocês possam entender melhor o que deverá fazer nesse caso. O primeiro é a documentação necessária. Certifique-se de ter todos os documentos necessários em mão, incluindo seu passaporte válido, certidão de nascimento, certidão de casamento, se aplicável, claro, e quaisquer outros documentos pessoais que possam ser solicitados. 2. Registro Central de Estrangeiro. Ao chegar aqui na Espanha, é importante registrar-se no Registro Central de Estrangeiro. Este procedimento é obrigatório para cidadão da Comunhão Europeia que pretende ficar aqui na Espanha por mais de 6 meses. No número 3 é a obtenção de NIE, número de identificação de estrangeiro. O NIE é o número de identificação fiscal para os estrangeiros aqui na Espanha. É como se fosse a nossa carteira de identidade do Brasil, né? Você só precisa obtê-lo e pode fazê-lo em qualquer departamento de estrangeiro da Polícia Nacional, né? Ou em algumas delegacias policiais. No número 4, seguro de saúde. Embora cidadãos europeus tenham direito à assistência médica básica, né, na Espanha, é aconselhável obter um seguro de saúde para cobrir possíveis despesas médicas e garantir uma cobertura adequada. Número 5. Procura de emprego ou estudo. Se você estiver se mudando por razões de trabalho, considere procurar emprego ou planejar os seus estudos na Espanha. Ter um propósito para sua estadia aqui pode facilitar o processo de integração. Número 7. Residência. Encontre um lugar para morar, seja alugando um apartamento ou procurando qualquer outra opção de moradia, né? Certifique-se de ter um endereço fixo para facilitar os procedimentos administrativos. Número 8. Integração cultural. Familiarize-se com a cultura espanhola, aprenda o idioma, né? Pelo menos o básico, e participe ativamente da comunidade local. Isso facilitará muito mais rápido possível a sua adaptação e integração.
Mas preste atenção que eu aconselho que vocês verifiquem sempre as informações mais recentes e precisas sobre os requisitos e procedimentos de imigração nas fontes oficiais do governo espanhol. As leis e regulamentos podem ser atualizadas e é importante estar ciente das últimas mudanças. Número 9. Aconselhamento jurídico. Se for o caso, se for necessário, considere buscar aconselhamentos jurídicos para garantir que você está cumprindo todas as leis e regulamentações da imigração, tá? Mas lembre-se sempre que os procedimentos podem variar dependendo da sua situação específica, né? Por isso, é sempre recomendável verificar as informações atualizadas e personalizar os passos conforme seja necessário você ir dando e seguindo. Número 2. Migrar para a Espanha com passaporte espanhol. Viver e trabalhar na Espanha com passaporte espanhol é muito simples, né? Desta forma, terão a possibilidade de viajar sem necessidade de visto, pois o passaporte espanhol é considerado um dos mais importantes do mundo, né? E permite visitar até 187 países sem visto. Um desses destinos é exatamente os Estados Unidos. Também terão benefício por estudar na Espanha com passaporte espanhol, já que as taxas nas universidades são mais baixas para os cidadãos espanhóis e europeus, né? Se você deseja trabalhar legalmente na Espanha com passaporte espanhol, deverá realizar alguns procedimentos básicos, como, por exemplo, inscrição no cartório municipal, obtenção da certidão literal de nascimento, solicitação de DNI e registro de previdência social, para depois administrar o cartão do Sistema Nacional de Saúde. Mas já avisando por aqui, estes procedimentos são muito fáceis e sencillos porque você já é considerado um cidadão espanhol. Número 1. Emigrar para a Espanha sem passaporte europeu. Se você não possui passaporte europeu, deverá solicitar um dos diversos vistos ou autorização para poder emigrar legalmente para a Espanha. Pode ser um visto de turista, um visto de trabalho, um visto de estudante ou até mesmo um visto de Spain Working Holiday, né? Vamos explicar sobre cada um desses vistos por aqui. Siga que vamos começar. O primeiro é imigrar para a Espanha com visto de trabalho. Existem dois tipos diferentes de visto de trabalho que você pode solicitar, né, para morar legalmente na Espanha. Ambos permitem que você permaneça no país por mais de 3 meses e menos de 5 anos. Nessa categoria vamos encontrar o visto de residência para trabalho independente e o visto de residência para trabalho como autônomo, né? O visto de residência para trabalho independente na Espanha é processado desde o seu país de origem, ou seja, do Brasil ou de qualquer outro país, né? Após a obtenção de um emprego. Para solicitar, será necessário um contrato de trabalho elaborado pelo empregador, ou seja, por a empresa, que deverá ser autorizada pela delegação ou subdelegação de governo do estado onde estiver localizada a empresa. Já o visto de residência para trabalhar como autônomo não será necessário ter conseguido um emprego para solicitar esse visto. Pelo contrário, destina-se ao cidadão que pretende trabalhar por conta própria em Espanha, como abrir um negócio ou exercer a sua própria profissão. Para que a sua candidatura seja aprovada, devem poder comprovar que dispõe de investimentos financeiros necessários ou do apoio de instituições financeiras, tá? Também deverão ainda demonstrar que possui a formação necessária ao exercer a respectiva profissão. Número 4. Migrar com visto de trabalhos e férias para a Espanha. O visto da Working Holiday Spain entrou em vigor em 10 de fevereiro de 2023. Com esse visto, você poderá ficar na Espanha até 12 meses no país para morar e trabalhar durante sua estadia aqui. Especificamente, não poderão trabalhar mais de 6 meses no total, tá, pessoal? Bem como um limite de 6 meses para realizar um curso ou mais, né? Há uma série de requisitos gerais para solicitar o visto de trabalho e férias na Espanha para brasileiros, tá? Mas para este requisito, vou trazer um vídeo aqui, especialmente no canal, mais para frente, explicando quais são os requisitos e os passos que vocês podem dar para conseguir esse visto, porque é um assunto bastante extenso para explicar tudo de uma só vez, e esse vídeo ia ficar muito grande. Número 5. Emigrar para a Espanha com visto de permanência. Os vistos de permanência na Espanha geralmente são solicitados por pessoas que desejam estudar aqui no país ou fazer um voluntariado.
Por um lado, existe o visto de curta duração, que permite a permanência no máximo de 6 meses, e por outro lado, existe o visto de longa duração, né, com permanência máxima de 1 ano, e durante esse ano, no qual você poderá estudar e também trabalhar, mas só apenas 20 horas semanais, tá? E esses são os requisitos para os vistos. O número 1 é determinar o propósito da sua estadia. Identifique o motivo para a sua imigração, né? Seja por trabalho, por estudar, por empreender, por reunir-se com um familiar europeu, o tipo de visto que você vai precisar dependerá do seu objetivo. No número 2 é solicitar o visto correto com base no propósito da sua estadia. Solicite o visto apropriado. Os tipos comuns de visto que eu falei antes, né, incluem o visto de trabalho, o visto de estudante, o visto de empreendedor e o visto de reunião familiar também, tá? Número 3, reúna a documentação necessária. Para cada tipo de visto terá requisitos específicos, tá? Certifique-se de reunir todos os documentos necessários, como, por exemplo, passaporte válido, comprovantes financeiros, carta de aceitação da instituição de ensino, se aplicável, contrato de trabalho, se aplicável também, e entre outros, né? 4. Agendar uma entrevista se for necessário. Alguns tipos de visto exigem uma entrevista pessoal. Certifique-se de agendar uma entrevista se for necessário e prepare-se para responder às perguntas sobre o motivo da sua imigração no país. Número 5. Solicitar autorização de residência. Após chegar à Espanha com o visto, você geralmente precisa solicitar uma autorização de residência no prazo estabelecido pelas autoridades espanholas. 6. Registre-se no Registro Central de Estrangeiro. Ao chegar na Espanha, registre-se no Registro Central de Estrangeiro. Este passo é importante para todos os estrangeiros que pretendem permanecer no país por mais de 6 meses, né? O 7 é obter a UNIA, né? Número de identificação do estrangeiro. UNIA é o número de identificação fiscal, como eu já falei antes, que é necessário para realizar transições financeiras e procedimentos administrativos na Espanha. Você pode obtê-lo no Departamento de Estrangeiros da Polícia Nacional ou em algumas delegacias de polícia após o período permitido, que geralmente varia entre 1 ano a 2 anos de permanência no país, tá? O número 8 é seguro de saúde. Embora o sistema de saúde espanhol seja acessível para residente, é aconselhável ter um seguro de saúde para cobrir possíveis despesas médicas, se for o caso. O número 9 é integração cultural. Familiarizar-se com a cultura espanhola, aprender o idioma e participar ativamente da comunidade local para facilitar a sua integração no país. O número 10 é cumpra com as regras e regulamentos. Esteja ciente, né, das leis e regulamentações de imigração aqui na Espanha e certifique-se de cumpri-los para evitar problemas legais. Lembre-se de que as informações podem mudar. Sempre verifique as fontes oficiais e atualizadas do governo espanhol ao seguir esses passos, tá? Além disso, considere buscar a orientação de um profissional, se for o caso, né, um profissional de imigração, para garantir o processo suave e sem complicação. Assim você fica tranquilo e essa pessoa, né, esse profissional, vai fazer tudo por você. Número 6, requisitos básicos para entrar na Espanha como turista. Agora vamos contar um pouquinho para vocês quais são os requisitos para poder entrar na Espanha como turista. E lembrando só um pouquinho por aqui que como turista nós só podemos ficar um máximo de 90 dias no país, tá? O primeiro será um passaporte válido. Embora não seja necessário nenhum tipo de visto para entrar como turista, não podemos viajar sem o nosso passaporte válido em vigor no momento da nossa viagem, tá? Além disso, a validade desse passaporte tem que ser pelo menos 3 meses superior à estadia prevista no país. Número 2, passagem aérea de ida e volta. Para entrar na Espanha como turista, vocês deverão, sem exceção, apresentar a passagem aérea de entrada e saída, né? Para comprovar a sua saída do espaço Schengen no prazo de 90 dias a partir da data de entrada. Número 3, documentação que comprove o propósito da sua viagem. Existem vários documentos que podem ser utilizados para justificar o motivo da sua viagem, como, por exemplo, uma reserva de alojamento, uma carta de convite da pessoa que vai hospedar em sua casa. Mas deixa eu lembrar aqui para vocês que a carta de convite só pode ser feita por uma pessoa que já seja cidadão europeu. Ou seja, quero dizer que já esteja regularizada nesse país.
Número 4, meios financeiros suficientes para despesas durante a sua estadia na Espanha. Segundo o site oficial do Ministério do Interior de Espanha, os fundos financeiros que devem ser acreditados e devem atingir diariamente 10% do salário mínimo interprofissional bruto, que esse ano foi fixado em 1.134 euros, né? Nesse caso, você terá que acreditar 113 euros por dia para cada viajante. Número 5, novos requisitos ETIAS. O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ETIA, é o novo requisito que pede à União Europeia para poder entrar em qualquer país da Comunidade Europeia com passaporte que não esteja nos países que assinaram esse acordo, tá? No caso do Brasil, a partir de novembro, era para entrar, né? A partir de novembro de 2023, a data em que entraria em vigor, será necessário concluir o procedimento, tá? Nesse caso ainda está no ar, né? E não foi fixar uma data certa para este caso, né? Mas é aconselhável que verifique antes de você fazer a sua viagem se essa data está valendo ou se não está valendo, ou se ainda estão esperando. Pode ser que você tenha alguma surpresa e esse novo requisito já esteja em vigor e ainda não saiu em nenhum site, tá, pessoal? No número 6, outras documentações. Embora não seja obrigatório, pode solicitar um seguro médico internacional válido durante o período da sua estadia no país, mas normalmente não é obrigatório, tá? Mas se for obrigatório, a cobertura deve ser pelo menos de 30 mil euros e inclui despesas de hospitalização e repatriação. Número 7, onde morar na Espanha. Escolher onde morar na Espanha é um ponto que pode gerar dúvida, né? Mas também tudo depende do seu objetivo, além das suas necessidades financeiras, pessoais e custo de vida. Assim, você também pode morar em grandes cidades como Madrid e Barcelona, por exemplo, que geralmente oferecem mais oportunidades de emprego. Nesses dois locais, vocês também encontrarão um ambiente multicultural, né? Uma exposição de arte, festa, arquitetura e rica gastronomia, mas no entanto poder optar por locais menores com mais tranquilidade, longe dos grandes centros urbanos, né, como Girona, Logronho, Pontevedra, Pamplona, assim como eu, e infinidades de opções, né? Essas cidades dispõem de acesso a diversos serviços. Também é possível encontrar melhor qualidade de vida nas cidades mais populosas de Espanha, como Zaragoza, Bilbao, Córdoba, Sevilha e muitas outras, né? Veja todas as opções e escolha aquela que vocês mais se adapta aos seus sonhos e às suas expectativas. Então, pessoal, antes de terminar, quero lembrar por aqui que este vídeo é de caráter meramente informativo, tá? E sem pretensão de substituir ou tratar de estes temas com um propósito substitutivo ou lucrativo para com os imigrantes, tá? É uma forma de informar todos aqueles que desejam emigrar para a Espanha ou para qualquer país da Europa, conforme a minha experiência, tá? Para mais informação, é aconselhável que vocês verifiquem o site oficial do governo de Espanha para a imigração, ok? E agora sim, chegamos no finalzinho desse vídeo informativo. Eu espero que esse vídeo seja útil e possa ajudar a tirar vossas dúvidas de como emigrar para a Espanha em 2024. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo com guias completos sobre cidades, vilas, bosques e sobre como viver na Europa. Aproveite também para compartilhar este vídeo com os vossos amigos e familiares e deixe a sua opinião nos comentários sobre o que vocês acharam dessas informações sobre a Espanha. E se vocês gostarem de conteúdo como este, ajude ao nosso canal a crescer para ter a possibilidade de trazer mais informações e roteiro pelo mundo para vocês. Vocês me ajudarão muito vendo os vídeos, compartilhando, dando like, né? E comentando. A sua participação é muito importante para o nosso canal. Agora sim que sim, me despido de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.